boa noite. O programa Vida em Conexão começa agora. Hoje uma história que vai inspirar você. Temos uma mulher linda chamada Lilian Vater, carioca, que escolheu Brasília como a sua cidade. E ela vai nos contar agora um pouco mais sobre a sua vida. Estou com ela aqui, tudo bem, Lilian? Tudo bem. Então, eu queria conversar um pouco com você e te conhecer um pouco mais, o pessoal de casa poder conversar com você. Conta um pouco da sua história. Você é uma mulher bonita, nova, mas você teve algumas feridas emocionais na sua vida. O que aconteceu para que isso realmente marcasse a sua vida? Bom, eu vim para Brasília com 15 anos. Eu sou do Rio, né, como você disse, e aqui em Brasília eu conheci o pai do meu filho, né, eu engravidei com 23 anos e não foi nada premeditado, né, nós nos casamos e foi uma separação muito difícil, então eu acho que esse é o motivo de eu tenho muita dificuldade hoje com relacionamentos, né? Uhum. Eu acho que é mais ou menos isso. Tá, e seu filho hoje tem quantos anos? Meu filho tem 7 anos. Tá. E é maravilhoso. Me conta um pouco como é que é para você hoje, uma mulher nova, ter um filho de 7 anos, você cuida do seu filho sozinha, com essa responsabilidade de você ter realmente que criar ele e ter que dar conta das duas partes, né? Tanto da mãe como do pai. Como é que você encara isso? Não é muito fácil, né? Quando a gente tem um casamento sólido, assim, nós já encontramos as nossas dificuldades, né? Realmente eu tive que me virar em 1000, né? Porque sozinha realmente em casa fica difícil, né? De criar uma criança. Mas Deus é muito generoso comigo, né? Então, de certa forma, as coisas foram sendo facilitadas, assim, né? Por Ele, que eu creio. Eu me formei assim que eu engravidei, porque na verdade quando eu engravidei, eu morei fora com o pai do meu filho. A gente morava nos Estados Unidos. Eu larguei minha faculdade, né, abri mão de toda a minha vida para a gente tentar, né, uma história lá. Ele foi transferido? Ele foi transferido ou foi estudar? Não, na verdade ele tinha acabado de se formar. Certo. E a família dele tem negócios fora e aí ele me sugeriu, né, para a gente ir, nós fomos. Só que para mim foi muito difícil, porque eu estava grávida, longe dos meus amigos, da minha família, tinha largado a minha faculdade. Enfim, foi um momento bem difícil mesmo para eu conseguir permanecer lá. E aí passou um ano, assim que meu filho nasceu, nasceu lá, então? Nasceu lá. Certo. E aí eu quis voltar, né, o mais rápido possível. Aí ele era bebezinho ainda, então assim que eu voltei para o Brasil, a primeira coisa que eu fiz foi iniciar minha faculdade, né, retomar a faculdade. Então, o meu objetivo era me formar o mais rápido possível, até porque o nosso casamento não estava legal e eu tinha essa preocupação de não depender de ninguém. Do seu futuro, né? Exatamente. Então, quando você casou com ele, você sente que você abandonou um pouco dos seus sonhos? Você acha que um dos motivos que esse relacionamento pode ser que não tenha dado certo porque talvez você não tenha sido realmente a Lilian, assim, com todas as suas características, com as suas vontades também, né, com os seus planos? Você acredita que foi uma escolha que você teve que fazer, ou teoricamente, sua carreira, a sua vida ou o casamento? Você acha que isso foi um dos motivos que agravou ou não? Com certeza, mas assim, eu tinha, talvez por eu ter uma história de vida, de ter vindo de uma família que não tinha tanta estrutura, pelos meus pais terem se separado muito cedo, talvez os meus sonhos eles tivessem um pouco distorcidos, porque da mesma maneira que eu abandonei quem eu era, o que eu era, né, porque eu também fazia muitos esportes, eu abandonei a pessoa que eu era para eu viver essa nova fase, mas eu também tinha um sonho de formar a minha própria família. Certo. Então, eu comprei essa ideia porque eu acreditava que a gente fosse permanecer, né? Então,
foi mais nessa expectativa, né, de família, achando que abrindo mão de mim, do que eu era, eu conseguiria realizar esse sonho de ter a minha própria família. E hoje eu acho que é importante a gente estar falando sobre isso com você, porque eu acho que a sua história deve ser uma história parecida com várias pessoas que estão em casa, ou com várias pessoas que possam estar passando mais ou menos pela mesma história. E nós mulheres temos uma tendência de ir abrindo mão de várias coisas pela nossa família, pelos nossos filhos, pelo nosso marido, pelo nosso né, por tudo. E aí, de repente, se a gente também abre mão de tudo, a gente se encontra em algum momento se questionando quem sou eu, né? Exatamente. Eu cheguei nesse ponto que isso ainda nos Estados Unidos, eu olhei para mim e falei, quem sou eu? Foi exatamente essa pergunta que eu fiz, assim. Eu falei, nossa, onde que eu tô, né? Que escolha? Exatamente, assim, né? Me sentindo só e ao mesmo tempo com a responsabilidade de criar, né, aquele neném que veio, né? Enfim, para mim foi muito difícil porque eu não tinha estrutura emocional nenhuma, então, bom, foi bem complicado. E isso eu creio que isso tenha trazido todos os conflitos para o relacionamento, porque acaba que você deposita no outro também. E você responsabiliza o outro, né? Exatamente. Acho que o grande problema hoje é que quando a gente não consegue ter um sucesso em alguma área, a gente cobra é difícil a gente se responsabilizar pelaquela situação. Então, o comum do ser humano é acabar responsabilizando o outro. E, na verdade, tem 50% da nossa responsabilidade, claro, e 50% da responsabilidade do outro, né? Mas a gente também aceitou algumas coisas e nós acabamos, né, tomando alguma decisão. E aí, assim, você falou que você voltou, então, para o Brasil, seu relacionamento já não estava legal, e aí você veio para Brasília, você já voltou para Brasília. Eu vim para Brasília com 15 anos, né? Minha mãe veio transferida. Mas aí você casou, foi embora e voltou para Brasília. Voltei para Rio, Brasília, sim. certo. Não voltei para o Rio, porque a família toda dele era daqui e, enfim, minha mãe já morava aqui e a minha base já era Brasília. E eu, assim, como eu vim na adolescência e os meus amigos também, todos eu fiz aqui, mas voltei para Brasília. Aí em Brasília eu retomei minha faculdade e entrei para um estágio numa empresa e acreditava que eu poderia permanecer ali porque era exatamente na minha área, né? E ali era o lugar onde eu enxergava um crescimento profissional. E depois disso, que eu entrei para esse estágio, as pessoas falavam para mim, Lilian, você tem que estudar para concurso, porque é complicado, né? Você vai se formar, vai acabar seu estágio e você não vai ter um emprego e tudo. E aí foi aí que eu me fortaleci muito em Deus, assim, porque... Aí eu queria que você desse uma pausa. Pessoal, a história dela é uma história super interessante. Não saia daí que a gente já volta para a gente finalizar a história com a Lilian, tá bom?